Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo de número 11. Assim está escrito: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Este versículo está inserido em uma exortação de Paulo aos irmãos daquela igreja de Colossos a respeito da santidade e do amor fraternal. Depois dele falar sobre vários assuntos, inclusive mortificar os membros que estão sobre a terra, porque agora, estando em Cristo, não há mais lugar para a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, afirmando que, através destas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e situando que outrora nós vivíamos também nesta condição. Vivíamos certamente na condição em que relata este texto, mas que agora, em Cristo, uma vez que viemos a Jesus e estamos ligados a Ele, não deve haver mais em nós este tipo de atitude. E ele afirma dizendo: mas agora despojai-vos também de tudo. E diz: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. São estas coisas que Paulo diz que agora não fazem parte da vida do cristão. Outrora, quando não era cristão, vivia no mundo, nas trevas e no pecado, estas coisas eram o seu dia a dia. E não mintais uns aos outros, porque já vos revestistes do novo homem. A mentira estava ligada ao velho homem, ao homem no estado de pecado. Mas agora, em Cristo, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, estas ações não têm lugar, não fazem, não harmonizam a vida de quem serve a Deus. Portanto, são impedimentos, e Paulo diz que estas coisas nem ainda deve ser nomeada entre os santos. E chegamos então aqui no versículo 11, onde ele afirma que não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O que eu posso entender nesta afirmativa de Paulo, direcionada àqueles irmãos e a nós nos dias de hoje, é que em Cristo todas as diferenças elas caem por terra. Elas deixam de existir. Haja vista que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que na cruz o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar. Lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo de número 16, diz, versículo 14, diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, através da cruz, Jesus uniu
dois povos que eram contrários, judeus e gentios. Em Cristo, os dois se tornam um só povo. Daí a nomeação de Igreja de Deus. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 32, está escrito assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Judeus e gregos que são contraditórios entre si. E igreja de Deus, que é a junção dos dois povos. Em Cristo, eles se tornam um só povo. E Cristo passa a ser tudo em todos. É o que está aqui em Colossenses, quando Paulo disse que em Cristo não há grego, não há judeu. Essas diferenças em Cristo, elas não se sobressaem, elas deixam de existir. Diferenças existem entre a humanidade longe de Deus. Mas se bem soubesse aqueles que foram atraídos a Cristo pela salvação, que agora, entre eles que outrora eram povos opostos entre si, inimigos, adversários, agora são um em Cristo. Então toda a diferença que existia, seja ela de que natureza for, agora em Cristo não mais existe esta diferenciação. Paulo retrata algumas delas aqui, dizendo que agora não há grego nem judeu. O judeu jubilava-se por ser o povo que Deus escolheu, fez com ele aliança, a lei veio através dele, o Messias veio através dele e a sua palavra foi dada a este mundo. E o grego, julgando-se o detentor da sabedoria. Por quê? Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós buscamos a Cristo, que é poder de Deus, que é loucura para os judeus e tanto para os gregos. Mas aqui está escrito que Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há mais nenhuma diferenciação entre um e outro. Aqui está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para judeus e gregos agora, em Cristo, as diferenças deixam de existir. Paulo relatou outras diferenças que poderia existir entre as pessoas. E nos nossos dias existem muitas delas que estão por aí e as pessoas, às vezes, por não entender a palavra de Deus, o que significa estar em Cristo, unido a Cristo, que as diferenças deixam de ser prioritárias. Então, por isso é que a palavra de Deus afirma: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que considerar os outros superiores a si mesmo? Porque esta é a única maneira de quebrar a diferença ou a superioridade de um sobre o outro. Em Cristo, nós estamos todos num nível só, numa estatura só. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, alimentados por Ele, vivendo por Ele. E aqui ele diz, então, primeiro, onde não há grego nem judeu. Então, essa primeira diferenciação de grego e judeu, em Cristo, ela deixa de existir.
A segunda diferenciação que Paulo citou foi com relação circuncisão e incircuncisão. Circuncisão foi um pacto, uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. E, portanto, os judeus prezam pela circuncisão e julgam-se melhores porque eles estão debaixo de uma aliança que foi feita por Deus. Quem não é da circuncisão é da incircuncisão e, portanto, não pode ter contato e comunhão com quem é da circuncisão. Então, aqui acontece uma outra diferença entre um povo e outro, entre os que são circuncisos e os incircuncisos. Os circuncisos podem entrar no templo, os incircuncisos não podem entrar no templo. Mas em Cristo, esta barreira cai por terra. Terceira diferença que existia entre os bárbaros e os citas, dois povos que a Bíblia retrata aqui. Não temos muitas informações sobre estes povos, bárbaros e citas. Mas, pelo dizer de Paulo, entendemos que entre esses dois povos existia um conflito, como que um dizendo ser melhor do que o outro. Mas Paulo diz que em Cristo, tanto o bárbaro como o cita não vivem mais as diferenças, porque agora eles estão unidos por Cristo. Então, ao estarem unidos em Cristo, eles devem viver esta unidade. Então, já vimos aqui 3 grupos onde havia diferenças e oposições, mas em Cristo elas caíram por terra. Primeiro, a diferença entre judeu e grego. Segundo, a diferença entre circunciso e incircunciso. Terceiro, a diferença entre bárbaro e cita. E Paulo retrata mais uma quarta diferença que existia entre o servo e o livre. O livre se julgava em melhor condição do que o servo, porque o servo estava preso a alguém, a alguma ação, a alguma atitude ou modo de vida. Então, entre servo e livre há diferenciação. Mas Paulo retrata aqui dizendo que agora, em Cristo, tanto o servo como o livre, eles podem conviver juntos, porque eles agora são um em Cristo e Cristo passa a ser tudo em todos. Então, as diferenças criadas pelos homens diante de Jesus, elas caem por terra. Então, aqui nós observamos 4 diferenciações que existiam. Se nós formos olhar aos nossos dias, nós vamos observar que vai acontecer outras diferenciação. Por exemplo, diferenciação que às vezes as pessoas querem fazer prevalecer entre homem e mulher. Então, esta diferenciação em Cristo, ela também deixa de existir. O homem não é mais importante que a mulher e nem a mulher é mais importante que o homem. Mas ambos são unidos em Cristo, onde Cristo é tudo em todos. Então não existe esta diferenciação agora entre homem e entre mulher. Por quê? Porque eles agora estão em Cristo. Estão em Cristo. Então, essas 4 diferenciações que nós vimos aqui, nós encontramos que elas caem por terra através do Senhor Jesus Cristo. Então, observe o que ele diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer servos, quer livres. Então, aquela diferenciação que existia entre o povo e outro, agora em Cristo, ela não mais existe. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Então, a diferenciação entre homem e mulher. Observamos também uma outra diferenciação sobre a condição financeira das pessoas. Isso também faz uma grande diferença. E às vezes as pessoas querem levar essas diferenças até o fim. Humanamente, o rico está em melhor condição do que o pobre, financeiramente. Diante de Deus, a riqueza do rico não o torna mais interessante a Deus do que o pobre. Porque para Deus, tanto o rico quanto o pobre estão no mesmo nível diante de Deus. Então, esta quinta diferenciação, também aqui, ela cai por terra. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. A sexta diferenciação que vimos sobre rico e pobre, e a sétima, que é sobre o sábio e o ignorante. O sábio é aquele que detém o conhecimento. O ignorante é aquele que lhe falta conhecimentos mais aprofundados. É neste sentido esta palavra. E isto é o que faz a diferença entre as pessoas longe de Cristo. E o sábio é colocado em lugares altos e o pobre é colocado à margem da sociedade. Entre eles, então, há uma grande diferença e isto pode criar até uma inimizade entre o grupo dos sábios e o grupo dos ignorantes. Mas diante de Deus, tanto o sábio quanto o ignorante, diante de Deus, eles estão na mesma posição. Então já observamos aqui 7 diferenças que existem entre os homens, mas quando se trata da relação deles em Cristo, essas diferenças, elas deixam de existir, elas caem por terra. Uma outra diferenciação que tem gerado muitos debates, conflitos e contendas é a diferenciação que as pessoas fazem entre ser arminiano e calvinista. Isto no quesito da predestinação. Há aqueles que se dizem adeptos de Armínio e aos outros que dizem ser adeptos de Calvino. E entre eles não há consenso, não há acordo. Mas diante de Jesus, tanto os arminianos quanto os calvinistas, quando em Cristo, a palavra diz que Cristo é tudo em todos. Então, onde imperar o espírito cristão, as diferenças cairão por terra. Porque não se pode ser levado ao extremo, nem ao extremo arminiano e nem ao extremo calvinista. É preciso procurar a posição de centro, de equidade. Por quê? Antes de Armínio e Calvino, nós temos que entender que o mais importante do que estes dois é Cristo. Porque se Cristo não viera e não tivesse efetuado na cruz o seu sacrifício, o que esses dois estivessem defendendo não teria valor nenhum para nós. E, portanto, quando nós entendemos isto, nós vamos observar que em Cristo todas as diferenças, elas caem por terra. Então, eu listei aqui 8 diferenças que existem fora de Cristo. Mas quando em Cristo, estas diferenças, elas deixam de existir, porque em Cristo há
o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que pacifica, que une, que promove a unidade, e nesta união e unidade gera o crescimento espiritual, o crescimento na comunhão com Deus. Então, quando entendermos isso, nós vamos deixar de defender um ponto de vista em detrimento de outro. Nós temos que olhar todas as diferenças em relação a Cristo. Se fizermos isto, as diferenças cairão por terra, porque em Cristo, o único que pode unir dois povos estranhos e opostos entre si, em Cristo eles se tornam um. E esta é a beleza do cristianismo. A beleza que a obra redentora realizada por Jesus tem o poder de operar nas nossas vidas. Então, quando nós entendermos isto de maneira clara, nós não vamos mais nos apegar a rivalidades, concorrências e acusações e apontamentos contra este ou contra aquele, porque o melhor lugar para estarmos é em Cristo. E quando estamos em Cristo, as diferenças caem por terra. Se nós dissermos que estamos em Cristo e continuarmos defendendo as diferenças, significa que nós não estamos em Cristo. Porque quem está em Cristo preza pela unidade. E como diz a palavra, mas Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em todos, qualquer outra diferenciação que poderia existir, ela já não tem mais nenhum valor entre nós. Porque o mais precioso para nós não são as diferenças que nós sustentamos em relação a isto ou aquilo. Mas o mais precioso é Cristo em nós. Porque quando Cristo está em nós, tudo se unifica em torno de Cristo. Por isso, Paulo disse, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. E eu coloquei ainda, onde não há diferenciação entre homem e mulher, entre rico e pobre, entre sábio e ignorante, entre arminiano e calvinista. Mas Cristo é tudo em todos. Este é o ponto principal que não podemos esquecer e nem perder o foco. Porque se assim for, as pessoas não podem se reunir para servir a Deus, porque estão alimentados pelas diferenças. E nas diferenças não há união, não há unidade, não há comunhão. Se não há comunhão, não há presença de Cristo. Porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Este reunir-se em nome de Cristo é estar em concordância. E a única coisa que promove a concordância é quando Cristo é tudo em todos. Que Ele seja tudo em mim, que Ele seja tudo em você, que as diferenças deste ou daquele, ou mesmo nossas, em Cristo, elas caem por terra. Elas não podem continuar existindo, porque Cristo é melhor do que as nossas diferenças. Paulo abriu mão de todo o conhecimento que ele havia adquirido anteriormente, toda a sabedoria humana e do mundo, pela excelência do conhecimento de Cristo. Então ele entendeu que em Cristo, aquele conhecimento anterior dele estava muito aquém do conhecimento que ele poderia adquirir em Cristo. E aqui ele deixou registrado. Não há diferenciação de povos, de condições, de status, de autoridades em Cristo.
Porque Cristo é tudo em todos. Que Ele seja tudo em nós. Quando Cristo se tornar tudo em nós, haverá unidade, haverá comunhão, haverá alegria de estar juntos, haverá prazer de servir a Deus reunidos. E o nome do Senhor será glorificado, porque Ele verá que no nosso coração não há um pedestal para alimentar as diferenças e fazê-las cada vez mais visíveis. Quando chegamos a Cristo, elas deixam de existir. Este é o espírito cristão com o qual eu devo viver, servir a Deus e reunir e ter comunhão com os irmãos, juntos que podemos servir a Deus sem levar em conta as diferenças deste, daquele ou daquele outro, mas ficarmos em Cristo. Mas Cristo é tudo em todos. Que esta reflexão tenha esclarecido alguma situação que tem desagregado o povo de Deus e tem o colocado em condições opostas. E isto não tem produzido crescimento nem comunhão espiritual. Em Cristo, tudo isso deixa de existir, o crescimento impera, a glória de Deus se manifesta e nós seguimos adiante, amando uns aos outros, servindo a Deus e alimentados com a promessa de Deus para a nossa vida. Guardemos isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.